Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, a Rússia continua a acusar Kiev de terrorismo e de estar ligada ao atentado em Moscou. Está a exigir a entrega de vários alegados implicados, entre eles o chefe das secretas ucranianas, que falam em cinismo, vindo do próprio Estado terrorista, e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo se esquece que Putin era e é objeto de um mandato de captura internacional. Bruno, o que é que isto vai dar? Bem, acho que não vai alterar muito de substantivo, mas corresponde aqui a uma escalada nesta guerra de propaganda e desinformação russa para tentar disfarçar o enorme falhanço dos seus serviços de segurança e o facto de Putin, no fundo, ter falhado também naquilo que é suposto ser uma das grandes dádivas dele ao povo russo, em troca de um regime cada vez mais autoritário, que é realmente a questão da segurança, não é? Portanto, agora, há aqui realmente uma contradição em termos dos factos que é bastante evidente, não é? Os países ocidentais, que são aliados próximos da Ucrânia, avisaram a Rússia de que um ataque deste tipo ia acontecer. Portanto, esse é talvez, digamos, o embaraço máximo que toda esta propaganda um pouco desenfreada procura disfarçar. É verdade que a Rússia alega, por exemplo, alguns atos terroristas em relação aos quais há indícios fortes de envolvimento ucraniano, mas todos esses atos têm a ver com ataques a elementos ligados à elite russa, à elite ultranacionalista russa, a promotores da invasão, a defensores da invasão. Enfim, pode-se questionar esse tipo de ataques, mas em todo caso foram ataques muito direcionados, não é? Portanto, não foram ataques que puseram em risco a população russa em geral. E depois também ataques de natureza militar, como por exemplo o ataque à ponte sob a Crimeia, não é? Que é um alvo legítimo neste contexto, uma vez que é fundamental para o abastecimento das tropas russas. É uma das principais vias de apoio às tropas russas, nomeadamente nesta zona do sul da Ucrânia. Entretanto, Bruno, Donald Tusk diz que a Europa está em pré-guerra e que não vivíamos nada assim desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bruno, está de facto mais iminente um ataque da Rússia ou esta é uma preocupação apenas no cenário de vitória russa na guerra com a Ucrânia? Bem, a Europa, objetivamente, não vive uma guerra deste grau de intensidade e desta natureza desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, não tínhamos assistido a uma guerra entre Estados tão prolongada, tão intensa, não tínhamos assistido a uma guerra também em que o objetivo declarado é conquista e anexação de território, realmente desde a Segunda Guerra Mundial. Desse ponto de vista, a Europa realmente está já num contexto de guerra. Sim. É verdade que o país que é diretamente afetado é a Ucrânia, é verdade que os países que são mais, depois indiretamente afetados, são aqueles mais próximos da Ucrânia, por exemplo a Polónia, não é? Cujo Primeiro-Ministro tem essas declarações. Enfim, se depois isso vai levar a uma escalada maior ou um alargamento do conflito, isso eu acho que depende também muito de nós. Acho que aí o fundamental é realmente que os países europeus, e em particular os países europeus e o seu aliado norte-americano, que tem sido o principal garante da segurança da Europa livre desde a Segunda Guerra Mundial, se mantenham unidos, coesos e também continuem a reforçar o seu investimento em meios de defesa. Penso que se isso acontecer, haverá razões para acreditar que a Rússia se mantém minimamente racional e, portanto, não vai optar por um conflito que seria também suicida para a própria Rússia. Apesar de tudo, a Rússia de Putin optou por atacar a Ucrânia e não, por exemplo, os países bálticos, que à partida seria um alvo militar muito mais fácil, não fosse o facto de serem já membros da NATO. E, portanto, de lá está esta aliança muito coesa, forte, e com uma capacidade militar muito grande, que funciona aqui como um fator de dissuasão fundamental. Mas, Bruno, sobre isso que falavas do aumento de orçamentos para a defesa, vês a Europa a reagir ou continuamos a assobiar para o lado e a pensar que isto não vai chegar a nós? Sim, a Europa tem continuado a reagir. Desde 2014 houve já um aumento de 35% dos orçamentos de defesa em geral. É verdade que esse aumento é muito mais forte nos países mais próximos desta ameaça, não é? E, portanto, se nós olharmos até se virmos os números em termos de um mapa mapeados, todos os países basicamente que fazem fronteira, por exemplo, com a Rússia ou com a Ucrânia, já gastam não só os tais 2% do PIB, que foi o compromisso assumido em 2014 até 2024, portanto até ao presente ano, como até gastam mais do que isso. Por exemplo, a própria Polónia já gasta até mais em termos de esforço relativo, em termos de percentagem da sua riqueza, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam à volta
3,8% do PIB e a Polónia já vai nos 4%. Portanto, acho que há aí uma reação que é obviamente mais forte, mais rápida, e tem mais consenso também, apoio público, que é fundamental nestas coisas, por exemplo, despesa, não é? Onde gastar o dinheiro público, que é mais rápido nestes países mais diretamente afetados, mas é uma coisa generalizada ao conjunto da Europa e inclusive em países como Portugal e Espanha, que estão bastante afastados geograficamente do conflito, mas fazem parte deste contexto de segurança regional e também deste sistema de alianças, não é? Bruno, antes de olharmos para o Médio Oriente, queria saber a análise que fazes dos resultados das eleições municipais na Turquia, em que o partido da oposição venceu em Istambul e Ankara e fala numa vitória histórica. Bem, em certo sentido não é muito surpreendente, ou o resultado só poderia ser outro se o regime entrasse aqui numa lógica de manipulação eleitoral, de fraude, que até agora, pelo menos, não há indicações de que Erdogan precise. Enfim, apesar de tudo, não é umas eleições completamente equilibradas, no sentido em que ele tem algum controle importante sobre o aparelho de Estado e não se importa de usar, que tem muitos apoios também, por exemplo, através de empresários, digamos, próximos na imprensa e tudo isso, mas a verdade é que, por exemplo, nas próprias eleições presidenciais, a oposição já tinha tido vitórias, já tinha tido, digamos, bons resultados nessas zonas exatamente, ou seja, nas principais cidades, nas zonas mais urbanas, não é? E, portanto, no fundo isto parece ser um pouco um acentuar dessa tendência, mas não é aqui uma mudança completa ou completamente inesperada, e realmente Erdogan já está no poder há muito tempo. As municipais, as eleições locais parecem funcionar aqui um pouco como válvula de escape, não é? Como alternativa possível ainda à oposição, e portanto desse ponto de vista não me parece muito surpreendente. Apesar de tudo, é um bom sinal que a oposição continua a conseguir ganhar em alguns lados, não é? Em alguns locais, e desta vez também não houve, pelos vistos não haverá tentativas como houve, por exemplo, no passado em Istambul, para, no fundo, forçar uma repetição de resultados, quase obrigando ou tentando que, no fundo... Sim, Erdogan já disse que vai respeitar os resultados. Exato. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.